A paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão neste momento online, assistindo, cultuando, adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Se você está chegando neste canal a qualquer tempo, a qualquer momento, e você deter os seus olhos, seus ouvidos também para ouvir a boa palavra da parte do Senhor, eu também te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar, irmãos, hoje o culto com uma oração muito poderosa. Eu gostaria de estar orando o Salmo 91. Deus colocou no meu coração para nós estarmos orando este salmo. Eu gostaria que você que está em sua casa, você se colocasse em posição de oração neste momento. Eu gostaria que neste momento você também acrescentasse a essas palavras que está no Salmo 91 também, as palavras que o Espírito Santo colocar no seu coração. Porque nós estamos em guerra, irmãos, e nós estamos batalhando, e o Senhor convida para neste momento nós sairmos dos bastidores e nos colocarmos na posição. Oremos ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e boquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem dos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Porquanto encarecidamente me amou, eu também o livrarei e trarei para o alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eis aqui, Senhor, em tuas mãos, entregamos, Pai, as nossas vidas. Pai, eu entrego a Ti, Pai, a vida de cada irmão, Pai, de cada irmã que está neste momento nos assistindo. Seja a qualquer tempo que chegue, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua igreja intercede, Senhor, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, aonde estiver escondido, no mais profundo do oculto, o inimigo seja confundido, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, irmãos, agora de convidar a irmã Ingrid. Ela vai estar louvando conosco os hinos da harpa cristã. Eu peço para os irmãos nos acompanhar neste momento de louvor. Irmã Ingrid está com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, os ouvintes desta noite com uma boa noite de salvação. Amém? Nós iremos louvar de início o hino de número 141, 141, que tem por título Guia-me sempre, meu Senhor. Você de onde estiver, louve juntamente conosco, sinta a presença de Deus, porque eu tenho certeza que Ele está neste momento olhando a nós e recebendo a nossa adoração e o nosso louvor. Amém? Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como ferida sobre a cruz.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste por cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentido perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Glórias a Deus. Como é bom, né? Sermos guiados pela mão do Senhor. Aleluia. Convido a igreja também a cantar comigo o hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha. Ele nos guia, ele segura em nossa mão e nós vamos adiante, independente das circunstâncias, independente da situação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais único a ti, Jesus. Ó, eu nunca me desvi de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me consigo para onde eu goze teu eterno amor. Glórias a Deus, aleluia, que Deus sempre possa segurar em nossas mãos. Vamos louvar também com o hino de número 467, igreja. 467, aleluia. Sobre as ondas do mar, nós não podemos duvidar que Deus está conosco. Sobre as
contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto ao povo fator. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Ele ouve, ó quem, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É muito bom louvar ao nome do Senhor. Quem tiver fôlego, louve ao Senhor. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra inicial. Essa palavra o Senhor me deu pela madrugada. E depois que o Senhor me deu essa palavra, o pastor Valber, ele vai pregar para nós na próxima sexta-feira. O pastor me passou o tema da mensagem que ele iria pregar. E aí ontem o pastor Roildo passou o tema da mensagem que ele iria pregar hoje. E eu falei ao Senhor, Senhor, o Senhor está neste propósito. Porque o Senhor confirmou para nós três exatamente aquilo que o Senhor queria falar à nossa igreja, né? Então, irmãos, no momento de tribulação, Deus não nos deixa sem palavra, Deus não nos deixa sem uma direção. Eu gostaria que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6.
e você vai compreender o que Deus está querendo falar para a nossa igreja neste momento, né? Então, irmãos, se você não está com a sua Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia neste momento, coloque os seus olhos sobre a palavra do Senhor. Tenha esse hábito de sempre, ao ouvir a palavra do Senhor, você também lê. O livro de Apocalipse fala, aquele que ouve e lê, né? Então nós temos que também fixar os nossos olhos sobre a palavra. Então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes o mal que poderá vir sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias sobre a terra, derramarão a chuva. E se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, ou como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, também ignoras as obras de Deus, o que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não deixes repousar a tua mão, porque tu não sabes qual é a melhor coisa, se é esta ou a outra, ou se ambas serão igualmente boas. No livro de Eclesiastes, irmãos, Salomão, ele nos retrata questões das incertezas na hora de semear, as incertezas da natureza. Isso ele retrata no versículo 3. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam-se sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. No verso 5, ele fala das incertezas a respeito dos desígnios de Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. No verso 6, ele trata das incertezas do nosso trabalho. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retém a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão. Essa foi a palavra que o Senhor me entregou. Irmão, se você analisar as nossas vidas hoje, nós vivemos num mundo de vaidade e num mundo de facilidades. Eu vou contar a você pela minha vida. Quando eu preciso comer um pedaço de pão, eu pego uma moeda de 50 centavos, atravesso a rua, porque em frente à minha casa há um mercado, e lá eu consigo obter o pão. Agora imagine você essas palavras sendo pronunciadas para aquela pessoa, que ela necessita lavrar a terra, ela necessita semear a semente. E depois que a semente germinar e crescer, ela precisa esperar o tempo certo para colher. E depois que ela colhe, ela necessita separar a semente. Ela necessita amassar a semente. Ela necessita, pelas suas mãos, preparar o seu pão. E aí o Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas. Porque o Senhor está dizendo, aquela porção de semente que você terá que plantar, para que na próxima colheita você venha colher, você não pode comer. Você necessita que essa porção da semente, ela seja guardada. Essa porção da semente, o Senhor fala, lança sobre as águas, porque é da semente que você vai fazer o seu pão. Hoje nós moramos aqui em São Paulo. Em São Paulo, a terra da garoa, onde chove a todo tempo. Mas em Israel não era assim.
A chuva era só 2 épocas do ano, a temporã e a tardia. Imagine você separar a sua semente, você colocar a sua semente para semear e a chuva demorar a chegar. Neste momento você entregaria as suas mãos nas mãos do Deus, porque só Deus poderia fazer o milagre da vida para que o teu pão chegasse até ti. E o Senhor falava grandemente comigo: fale para a minha igreja, lança o teu pão sobre as águas. E eu falava: Senhor, qual é a semente? E o Senhor falava: a igreja, você, irmão, é a semente, lança-se aos pés do Senhor neste momento. Lembre-se que tudo aquilo que o nosso Deus faz é para o bem maior daqueles que o amam. Se nós conseguimos suportar todas as coisas que há de vir sobre esse mundo, a igreja ainda não tirou os seus pés daqui, ainda estamos aqui, irmão. A palavra de Deus fala que haverá momentos em nossas vidas que nós não suportaremos, e que é nesse momento que nós temos que estar de pé diante a misericórdia do Senhor. Então esse é o momento da igreja se posicionar. O Senhor vem mostrando há alguns tempos para mim a respeito aqui da nossa igreja, e não só a igreja local, mas a igreja de Cristo no total, no geral. E o Senhor mostrava que a igreja ela tem que ficar em união, em oração, porque os ventos iriam soprar. Quando Jesus fala para nós, é só o princípio das dores. Para o nascimento, irmão, as dores de partos, elas começam devagarinho. Para você que é mãe, ou você que é pai, que já vivenciou, ou mesmo que você não seja mãe ou pai, eu sei que você já presenciou uma mulher na sua gestação. As dores de parto, elas vão sendo acrescentadas e sempre vão ser maiores até que se haja um novo nascimento. E assim o Senhor me mostrava um novo nascimento para a igreja de Cristo, um novo avivamento. Irmãos, eu quero receber aquilo que Deus tem para nós, seja qualquer que seja a dificuldade, porque mesmo que o Senhor permita sobre a minha vida, que eu venha a ser atingida por este mal, aquilo que Jesus me promete, irmão, é maior do que qualquer coisa que eu possa conquistar neste mundo. Mas se o Senhor não permitir, se a vontade do Senhor for que eu permaneça, eu também quero o avivamento que Deus mandará sobre as nossas vidas. Quando eu fiz a viagem ao Peru, o Senhor me mostrava grande avivamento sobre o Brasil e sobre o Peru. Eu vou traduzir esta palavra e colocar legenda para que os irmãos da nossa igreja também lá no Peru possam ouvir. Mas é sobre o mundo inteiro que o Senhor falar. Irmãos, eu estou mostrando para você, não é o que eu ouvi nas redes sociais, não é o que eu ouvi falar, é o que o Senhor mostrou para mim. Então, o Senhor mostrou para mim avivamento e prosperidade. Mas o Senhor mostrou para mim que neste momento é o momento que nós devemos nos lançar na presença do Senhor. Porque, irmãos, não interessa a minha classe social, não interessa o meu intelecto. Eu não dependo hoje do meu irmão. Hoje, irmão, nós temos que sair dos bastidores. E nós temos que nos posicionar. E nós temos que colocar e viver a palavra do Senhor neste momento. Nós somos também o pão que o Senhor, pelo nosso testemunho, fala com os irmãos, fala com os outros. É momento de nós mostrarmos que realmente nós cremos num Deus maravilhoso. Um Deus que promete, em Salmo 91, um lugar secreto, aonde aquele que tem medo lá não teme. Se você tem medo no seu coração, se você está ansioso, ou se tem algo em ti, você tem que neste momento conhecer esse lugar secreto que o Senhor te convida a conhecer e a estar. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria, deste momento, de passar a oportunidade para o nosso pastor, presidente, o pastor Roildo Paiva. Irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, é uma satisfação
poder estar com vocês mais uma vez para apresentar este culto de louvor ao nome do Senhor. Já temos ouvido aqui a abertura da nossa amada irmã, tem louvado a Deus. A irmã Valdirene já tem trazido uma porção da palavra do Senhor e nós estamos contentes, felizes, porque Deus nos concedeu essa oportunidade de nós estarmos anunciando a santa e poderosa palavra. Aqueles que têm a oportunidade de estar recebendo o nosso link, passa para as demais pessoas que a nossa finalidade não é alcançar um grande número, mas alcançar almas para o reino de Deus. Então você pode compartilhar, reunir a família, mandar para os seus parentes que ainda não estão nos caminhos do Senhor, para que eles possam também ouvir esta santa e poderosa palavra de Deus. Então o intuito de eu estar fazendo essas lives é para levar o Evangelho até os confins da terra, onde nós não podemos ir, mas por meio das redes sociais possa chegar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa mensagem, a nossa palavra nesta noite, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta que ele escreveu, no capítulo de número 5, dos versículos 5 até o de número 9, que é a palavra que Deus pôs no meu coração nesta noite, tem falado grandemente comigo, e eu creio que vai falar com você também. A palavra de Deus, ela nos traz alegria, e eu recebi essa palavra com muita alegria, e o Senhor nos diz que o de graça nós recebemos, de graça também nós devemos dar. Então eu estou aqui com muita alegria para nos trazer da parte do Senhor esta palavra, que nos diz assim, primeira epístola do apóstolo Pedro, escrevendo no capítulo 5, dos versículos 5 até o de número 9, nos diz: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Palavra gloriosa da parte do Senhor nosso Deus. Aqui este homem sendo inspirado pelo Espírito Santo, juntamente com a sua experiência que ele tinha vivido com o Senhor Jesus. Nós vemos aqui que é uma bênção gloriosa que o Evangelho, que o Senhor Jesus faz na vida das pessoas. Se nós formos meditar na vida do apóstolo Pedro, desde que começou a seguir a Jesus, ele teve algumas atitudes que não era compatível com aquele que serve ao Senhor nosso Deus. Mas Jesus é aquele que veio para transformar. Jesus é aquele que veio para mudar as pessoas. Uma certa ocasião, ele disse para Pedro que o inimigo tinha procurado ele para se andar com ele, queria destruir a sua vida, mas o Senhor rogou a Deus por ele, para que a sua fé não desfalecesse. E no verso seguinte,
Ele disse: quando tu converteres, confirma aos irmãos. Então nós vemos aqui agora um homem transformado, um homem convertido ao Senhor Jesus. A sua carta traz exortações maravilhosas. Era uma grande perseguição naqueles dias, as quais eu posso dizer que não tem hoje, pelo menos para nós aqui no Brasil. Aquela perseguição que teve no primeiro século, ou quando os apóstolos viveram, e no século seguinte. E ele aqui agora deu um conselho maravilhoso. Se ele não tivesse tido essa transformação, e eu creio que ele não teria coragem e nem capacidade para dar um conselho tão maravilhoso como este, dando conselho para os jovens, dando conselho para os anciãos, como se conduzisse no meio do mundo pagão, como se comportasse no meio da tribulação, quando sofresse injustiça, qual seria o comportamento. Tudo isto nós vemos aqui nesta epístola deixada por um apóstolo Pedro. Nos capítulos anteriores, nós vemos todos esses conselhos. E aqui é onde eu tomei para a nossa meditação, que ele nos diz: semelhante vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos, saber respeitar, e sede sujeito uns aos outros, quer dizer, um respeito um para com o outro. E a coisa maravilhosa que ele diz: revesti-vos de humildade, coisa que ele não tinha, mas ele aprendeu com o Senhor Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora ele estava transformado, agora ele podia dar esse conselho, ele já tinha vivido, ele já tinha experimentado essa virtude. Então ele dizia para ele: olha, revista de humildade. E ele diz uma contradição que existe entre o humilde e o soberbo. É dois extremos. O soberbo é aquele que não aceita conselho, é aquele que não respeita o seu próximo, é tudo aquilo que é de perversidade, é uma pessoa soberba. E o humilde? E o humilde é aquele que tem a capacidade de reconhecer as suas fraquezas, saber a sua limitação, saber os seus limites e comportar-se desta maneira em que ele nos recomenda. Então ele estava dizendo desta maneira, para revestir. No versículo 6 nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Uma virtude gloriosa daquele que foi transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ter a humildade, estar humilde na presença do Senhor nosso Deus. Porque o soberbo, ele não respeita o homem e também não respeita nem sequer ao Senhor nosso Deus. Mas ele estava dizendo aqui, dando esse conselho para revestir de humildade, e agora ele dizia para humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Os irmãos saibam com certeza de uma coisa, que a humildade, ele abre as portas para a nossa vitória, porque Deus assim se compraz naquele que assim procede. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu tomei por exemplos os reis do passado, os reis que humilharam perante ao Senhor e os reis que não humilharam. Qual foi o fim de cada um deles? Nós lemos, por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, ali quando Deus aparece pela segunda vez a Salomão,
Olha que recomendação maravilhosa. Pedro certamente conhecia todas essas passagens, conhecia o que eles tinham, que nós usamos dizer na nossa Bíblia hoje, era o Velho Testamento. Certamente ele conhecia essas passagens. Quando Deus apareceu a Salomão e disse dessa forma, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí a humildade, em primeiro lugar, e orar, e buscar a minha paz, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha que virtude gloriosa é a humildade. Então o que Deus pede é humildade, que Pedro estava nos aconselhando. E nesta oração que Salomão fez, quando Deus o respondeu, ele exigiu esta qualidade, para que então as outras coisas fossem sendo encaminhadas, para que eles pudessem então receber do Senhor o perdão e, consequentemente, a cura das suas enfermidades. Nós temos também um exemplo glorioso em 2 Crônicas, capítulo de número 34, o verso de número 37. Nós vemos ali um acontecimento glorioso. Nós tivemos em Israel reis perversos, como eu disse, soberbos, que se desviaram da presença de Deus, levava o povo para o mau caminho. Mas Deus levantava um rei temente, que buscava ao Senhor nosso Deus. Então, nesse versículo que eu citei, vai falar de Josias, que foi um reformador, que purificou a terra, podemos dizer, nos seus dias, que estava corrompida pelos seus antecessores. E aqui Deus falou com ele de uma forma maravilhosa. Quando eles estavam ali naquela restauração, foi encontrado o livro da lei de Deus. E quando eles leram o livro, o sacerdote encontrou o livro e levou até o escrivão. E o escrivão levou até a presença do rei. Quando ele tomou conhecimento do que estava escrito naquele livro, aconteceu esse fato glorioso. 2 Crônicas, capítulo 34, o versículo 27 nos diz: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Então isso aqui é um fato glorioso. Quando ele encontrou a lei do Senhor, tomou conhecimento como que era servir ao Senhor, ele chamou um escrivão, mandou que fosse até o sacerdote, e eles juntos foram buscar uma resposta do Senhor nosso Deus através de um profeta, melhor dizendo, nesta ocasião, uma profetisa, uma mulher. E eles ali foram receber a resposta do Senhor nosso Deus. Sabe por que Deus o atendeu? Eu vou ler novamente, 2 Crônicas, capítulo 34, e o versículo de número 27. Olha a atitude do rei. E Deus falando através do profeta: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus. Humilha, pois, debaixo da potente mão de Deus. É o conselho que nós vemos também no Novo Testamento, através do apóstolo Pedro. Como ele se humilhou perante Deus,
ouvindo as palavras contra este lugar e seus habitantes. A palavra de Deus tinha bênçãos e tinha palavras de maldição. Bênçãos para quem obedecia e maldição para quem desobedecia. E ele teve a percepção que eles estavam naquela situação é porque estava em desobediência perante ao Senhor nosso Deus. O que ele fez? Ele começou a chorar, ele começou a jejuar, ele se humilhou perante ao Senhor nosso Deus. Irmãos, quem ora, quem se humilha, Deus estende as tuas mãos para abençoar. Por isso que o apóstolo está dizendo, humilha debaixo da potente mão de Deus. Então esse rei tomou essa atitude e veio esta resposta maravilhosa do Senhor nosso Deus. Ele disse, olha, você chorou, você jejuou, você humilhou, por isso eu vou atender a sua petição. Ore, jejue, que Deus vai te responder, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas isso fica debaixo da potente mão de Deus. Isto é exemplo maravilhoso para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isto é um exemplo maravilhoso que ele tem deixado. E ele continuou dizendo aqui, humilha, mas é debaixo da potente mão de Deus. Todos, quando falam para humilhar debaixo da potente mão de Deus, aí foge a hierarquia que nós temos aqui. Em todos os segmentos humanos tem uma hierarquia, mas perante Deus, todos têm que humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Ali não tem servo, ali não tem livre, ali não tem empregador, não tem empregado, todos têm que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Este é o conselho que o apóstolo Pedro estava dando. É isto que precisa na humanidade nessa dispensação. Todos se humilhar de igual modo, independente da classe social, independente da cultura, tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É o que nos está falando o conselho aqui da palavra do Senhor. Por isso que ele disse aqui, humilhai debaixo da potente mão de Deus. Na Bíblia, nas Escrituras, a mão, ela tem vários significados. A mão tem vários símbolos que nós encontramos através da palavra de Deus. E eu peguei alguns deles para nós meditarmos. Por isso que ele estava dizendo, para estar debaixo da mão de Deus. Quem está debaixo da mão de Deus, ele não precisa preocupar que a vitória vem pelo poder do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, temos alguns símbolos na Bíblia, que é poder, são para transmitir bênção, para transmitir autoridade, quando se fala da mão. E se falando da mão de Deus, fala-se do poder de Deus, é que Deus está te guiando, Deus está te dirigindo. Quando fala de mão, quando você vai abrir uma porta ou qualquer coisa, a mão que vai à frente para abrir. Então, simbolicamente, se você estiver debaixo da mão do Senhor, Ele vai abrindo as portas, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E depois que Ele abre, que você passa, se a mão de Deus fechar, não existe outra mão que possa abrir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que Ele estava aconselhando a humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Nós vemos um exemplo tão maravilhoso para nós, aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 29, como tinha alguns reis que pegava aquela situação
e ele trazia o povo para uma santificação. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui nós vemos um fato glorioso, no capítulo 9, a maneira que aquele rei purificou a terra naqueles dias, como ele tirou a idolatria, como ele removeu aquilo que o seu antecessor tinha deixado, para restaurar o verdadeiro culto ao Senhor, nosso Deus. E nós vemos no capítulo 30 das Segundas Crônicas, que depois de tudo restaurado, a Páscoa o povo tinha abandonado, tinha abandonado praticamente de buscar a presença do Senhor, nosso Deus. Então esse rei, ele restaurou, no capítulo 29, se vocês lerem, das Segundas Crônicas, ver qual o trabalho que ele teve, a purificação que ele teve, enfim, são coisas maravilhosas que ele aprontou. E no capítulo de número 30, ele começa a convidar o povo, vem, vamos celebrar a Páscoa. Há muitos anos que não havia a celebração da Páscoa, o povo tinha deixado, tinha abandonado, porque tinha algumas tribos que ainda estavam divididas, que não tinha sido levado cativo, porque eles estavam prósperos, eles não estavam sentindo a necessidade de Deus. Talvez a prosperidade leve o homem a afastar-se de Deus, a confiar naquilo que ele tem e esquecer do Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Então nós vemos que esse rei piedoso, ele fez cartas, chamou os correios, enviou-os para que levasse a convidar, vem, vamos para a casa do Senhor, vamos celebrar a Páscoa, vamos alegrar na presença do Senhor. E no capítulo 30 de Segundas Crônicas, no versículo 10, e diz que quando aqueles que estavam na sua posição confortável, naqueles que estavam bem no seu bel prazer, quando leram a carta, eles riram, eles zombaram, eles não criticaram, eles criticaram. E isso que acontece, às vezes, quando a pessoa está no estado confortável, que Deus que nada, que Deus é esse, não preciso do Senhor. E foi o que eles fizeram naquele dia. No capítulo 10 de Segundas Crônicas, do versículo 30, capítulo 10, diz que eles riam e zombavam. Mas aquele homem estava no seu firme propósito de restaurar, podemos dizer, o culto a Deus, que era a celebração das festas, e principalmente dela a Páscoa. E no versículo 12, diz que alguns se compadeceram. Segundo as Crônicas, capítulo 30, versículo 12, que diz que alguns se compadeceram e andaram na presença do Senhor nosso Deus, atenderam o convite, subiram até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E no versículo de 12 nos diz assim, que Deus, andando mudou o coração deles em um só coração, para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. A mão de Deus estava com eles, para fazer que eles tivessem um só coração na presença do Senhor nosso Deus. Nós vemos, irmãos, que há necessidade nos dias em que nós estamos atravessando. Eu creio que não foi possível deles pôr a legenda aí, não é? Mas, segundo as Crônicas, está aí a legenda? Segundas Crônicas, capítulo 30, versículo 12, para todos meditarem nesta palavra gloriosa que nos diz. Segundas Crônicas, capítulo 30, eu comentei o 10 e o 11, mas agora põe só o 12. Muito bem, e aquele que está acompanhando pode ler, pode procurar na sua Bíblia, que nos diz assim, e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração,
para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. A mão do Senhor esteve sobre eles, para fazer um só coração. Será que a mão de Deus está sobre nós, para nós termos um só coração, um só propósito, um só comportamento diante do Senhor nosso Deus? Por isso que o apóstolo Pedro tinha muita razão em dizer: fica debaixo da potente mão de Deus. Alguém disse: não, o coração é endurecido, mas Deus pode mudar. Aqui ele mudou e fez com que o coração do povo fosse só um. Nenhum puxava para um lado, outro para outro, não. Foi unidos para que então o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então toma nesta noite esta palavra: humilha debaixo da potente mão de Deus, que você vai ter sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, está repleta desses conselhos para nós. Como é bom nós estarmos com o Senhor, como é bom nós nos humilharmos. Não está falando humilhar perante o homem, humilhar perante Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se alguém tem essa dificuldade de se humilhar perante o seu próximo, mas reconheça o poderio que há no Senhor nosso Deus e humilha-se perante ao Senhor nosso Deus, que você vai ver grandes mudanças na sua vida, vai ver grandes vitórias concedidas pelo Senhor nosso Deus. Nós vemos outro exemplo maravilhoso aqui na palavra de Deus. Nós vemos lá em Esdras. Agora nós vamos para o livro de Esdras, no capítulo de número 7. Nós vemos aqui também um conselho maravilhoso que Pedro estava dando, que é para nós permanecermos na presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus, quer dizer, em obediência à palavra de Deus, que com isso nós estamos recebendo graça, nós estamos recebendo poder, nós estamos recebendo força para que possamos vencer todas estas dificuldades em que nós estamos atravessando. Glória sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Aqui nos diz a santa e poderosa palavra, Esdras capítulo 7, versículo 6, o primeiro que nos diz. Você pode aí conferir na sua Bíblia e meditando, que coisa maravilhosa é nós tomarmos os conselhos da palavra do Senhor. Esse Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele e lhe deu tudo quanto lhe pedira. Vale ou não vale a pena ficar debaixo da potente mão de Deus? A coisa parecia difícil, parecia impossível, mas a mão de Deus estava sobre ele. Quando ele foi falar com o rei, primeiramente a mão de Deus já estava ali atuando, e tudo quanto ele pediu, o rei lhe concedeu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o versículo de número 9 desse mesmo capítulo, também nós vemos: porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Conseguiu, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Era impossível, mas a mão de Deus operou. Então, por isso que ele diz: humilha, fica debaixo da potente mão de Deus. Dela você está protegido. Dela Deus vai te conceder. É claro que vai conceder aquilo que for lícito. Porque Tiago diz que às vezes alguns pedem
e não recebe, porque pede mal, pede para gastar os seus direitos. Mas se você pedir, você estiver debaixo da potente mão de Deus, ele vai conceder. Então assim ele concedeu, Deus estava com ele, e assim eles chegaram no lugar que queria, e sendo guiado pela mão do Senhor nosso Deus. Então a palavra que eu deixo para você nesta noite: humilha, fica debaixo da potente mão de Deus. Esqueça agora tudo o que você é, tudo o que você tem, e lança-se debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. E ele continuou dizendo desta maneira, da potente mão de Deus. E vem uma outra parte que é muito importante para nós: para que a seu tempo ele vos exalte. Que talvez as pessoas, não, eu estou na presença de Deus, mas que as coisas tudo no seu tempo. O tempo é de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito que há debaixo dos céus. Então Pedro, com a sua experiência, ele diz: humilha, fica debaixo da potente mão de Deus. Quando a vitória vem? No tempo de Deus, no tempo determinado por Deus. O tempo não é o tempo que eu quero, é o tempo que Deus tem determinado, que vem as bênçãos sobre a sua vida, que ele vai responder a sua petição. Por isso que ele estava falando desta palavra gloriosa, dizendo desta maneira: fica debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O tempo é de Deus. Tudo está na mão do Senhor nosso Deus. Pedro, na sua segunda carta, ele também aconselhou aqueles que diziam que o Senhor estava demorando, que o Senhor estava tardando. Mas nós tomamos esta palavra: tudo tem o tempo determinado por Deus. Deus não atrasa, Deus não falha, ele faz tudo no tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele continuou dando esse conselho: depois de você revestir de humildade, depois de você estar debaixo da potente mão de Deus, agora ele disse: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí ele disse: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta é a finalidade dele: bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Mas se você estiver debaixo dessa potente mão, você está protegido, você está livre desse devorador, porque a palavra de Deus, ela não falha. E ele ainda continuou a dizer: ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É um momento de resistência. O que é resistir? É ter uma investida, mas você não retroceder. É você não se amedrontar. É você não se acovardar, mas você vai resistir. Resista, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele vai fugir, ele vai ausentar. O qual resiste na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vocês, que vocês cumpram essa palavra na vossa vida e fiquem na presença do Senhor nosso Deus. Ele tem cuidado de vós. Glória sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Mesmo assim, você vai sofrer essas investidas, mas resiste firme na fé,
porque a vitória é certa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agora quero orar para que Deus os abençoe, para aquele que está firme debaixo da potente mão, ele continue firme, e aquele que pode estar vacilando em dois pensamentos, corra, se proteja no Senhor nosso Deus, entra debaixo dessa proteção. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados que não possa ouvir. E se diz que a mão não está encolhida, é porque a mão está estendida. Louvado seja o nome do Senhor. Corra para o abrigo do Senhor nosso Deus. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós e com cada um de vocês. Então eu oro nesta hora. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, abençoa, meu Deus, aqueles que tenham ouvido esta palavra, aquele que está forte, que continue sendo fortalecido cada dia, para que leve avante esta palavra, e aquele que está fraquejando, que o Senhor nesta noite revista de poder, revista de humildade, para que ele permaneça na tua presença, e assim resistindo o inimigo das nossas almas, e sendo vencedores para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Na sexta-feira, nós vamos ter novamente, nesse mesmo horário, às 19 horas. E eu convidei o amigo, o pastor Valber, que a Valdirene vai anunciar qual tema mesmo que o pastor Valber vai estar pregando aqui na próxima sexta-feira, que é um homem que Deus tem usado poderosamente. Então, eu convido a todos vocês, fiquem na expectativa, esperando um link, é só baixar e venha e participem da palavra do Senhor nosso Deus. E assim que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está dando uma olhada aqui no tema que vai ser abordado, mas eu sei que vai ser bênção, porque é um dos nossos obreiros aqui da nossa equipe, que tem sido usado grandemente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você receber o link, você passa, compartilhe, reúne a família e venha ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar o tema do próximo culto de sexta-feira, que vai estar em Filipenses 4, de 6 a 9, vencendo a ansiedade. Esse é o tema do culto de sexta-feira. Muito bem, vamos agradecer a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.